Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre matemática financeira. Bom, em matemática financeira podem aparecer algumas palavras novas, algumas palavras que vocês não estão acostumados. Conforme elas forem aparecendo, eu vou parar, vou explicar o que significa cada uma delas e a gente continua com a nossa teoria ou resolvendo nossos problemas. Na aula de hoje, nós vamos fazer dois problemas. Nosso combinado está sempre valendo. Antes de assistir a resolução do problema, você lê comigo, depois você dá uma pausa, tenta fazer e só após a sua tentativa você assiste a resolução. Então vamos lá, vamos ler o problema 1 juntos. O problema 1 diz o seguinte: Anderson depositou R$800 na poupança a taxa de 10% ao ano. O que isso significa? Significa que após um ano, esses R$800 que ele colocou na poupança não vão ser mais R$800. Vão ser R$800 mais 10% de 800. Após o período de um ano, depositou mais 1.120. Então, após um ano, ele pegou nesta mesma poupança e aplicou 1.120. Depois de um certo tempo, recebeu um montante de 2.240. Nota que eu chamo a atenção aqui na palavra montante. É a primeira vez que nos nossos exercícios, que a gente usa essa palavra, montante. Montante vai ser o que ele retira da poupança após esses períodos aí de aplicação. Então ele aplicou durante um ano, depois aplica o dinheiro num outro período, e após esses dois períodos, ele retira da poupança um valor em dinheiro que é o montante. Vamos lá. O objetivo desse problema é descobrir qual a taxa de juros, referente ao último período de aplicação. Vamos lá. Vamos resolver esse problema. Bom, para resolver esse problema, você precisa sempre fazer um esquema que isso vai te ajudar na solução. Vamos pensar assim. No início, Anderson tinha R$800. Após o período de um ano, ele, com esse dinheiro na poupança, quanto ele vai ter? Bom, se a taxa de juros anual é de 10%, você vai pegar este valor aqui e vai aumentar em 10%. E a gente já sabe que aumentar em 10% é a mesma coisa que aumentar em 0,1. Ou seja, eu vou multiplicar 800 por 1,1. Multiplicar 800 por 1,1, eu já sei. É só pegar 1/10 de 800, que é 80, e acrescentar 800. Então, você vai ter aqui 880. Muito bem. Só que nesta data, Anderson tinha mais um dinheiro guardado e resolveu colocar também na poupança. Então, ele colocou na poupança R$1.120. Então, vou colocar aqui mais R$1.120. Se você soma essas duas quantias, 880 mais 1.120, você tem R$2.000, que é quanto ele tem na poupança nesta data. Repara, eu mostro aqui o período de um ano com um certo tamanho, e esse outro período eu faço um pouco maior do que esse, de propósito, para você perceber o seguinte: esse período tem que ser um pouquinho maior que um ano. Por quê? Porque se o período fosse de um ano, e eu sei que a taxa anual é de 10%, ele retiraria aqui 2.000 vezes 1,1, que dá 2.200. Como ele retirou um pouco mais de 2.200, significa que este período é mais que um ano. Vamos lá. Então vamos descobrir qual é a taxa. Eu vou aplicar esse dinheiro na poupança e ele vai ter um certo aumento. Esse aumento a gente vai chamar de 1 mais I
é o número que eu vou multiplicar o 2.000 para encontrar aqui 2.240. Por que eu estou chamando de 1 mais i? Eu chamo de 1 mais i porque a gente aprendeu que eu estou aumentando esse dinheiro com uma taxa de juros de i. Então, quando eu aumento com essa taxa, eu vou multiplicar esse valor por 1 mais i. Então, vamos lá. O que eu vou procurar? 2.000 vezes esse número 1 mais i tem que dar 2.240. Meu objetivo é encontrar quem é esse i, que é a minha taxa de juros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. 1 mais i é o resultado da divisão de 2.240 por 2.000. Essa conta é simples. A gente pode arrumar assim, ó. 224 dividido por 200 é a mesmíssima coisa que 112 dividido por 100. Olha, eu vejo vantagem em reescrever esse número usando a notação decimal. Fica mais fácil para comparar. Então, 112 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,12. Então, veja lá. O problema é 1 mais i igual a 1,12. Mas 1,12 você pode escrever assim, ó. 1 mais 0,12. Com isso, fica evidente que a minha taxa de juros foi de 12%. Que 0,12 pode ser escrito como 12 sobre 100. E a gente já sabe que 12 sobre 100 é o 12%. Vamos fazer mais um problema. Bom, vamos no problema 2. O problema 2 é o seguinte, vamos fazer a leitura juntos. Uma loja anuncia um aparelho de ar-condicionado em 2 opções de pagamento. A primeira opção é você pagar à vista por R$ 1.400. Ou seja, chegou na loja, tem R$ 1.400 na data da compra, você entrega os R$ 1.400 para a loja e leva o seu aparelho. A opção 2 é pagar R$ 1.500 30 dias após a compra. Essa opção 2 é a seguinte, você chega na loja, leva o aparelho e 30 dias após você vai pagar R$ 1.500. Bom, sabendo que a maior taxa de aumento no mercado é de 2% ao mês, a pergunta é qual a opção mais interessante. Qual a melhor opção? Se é a opção 1 ou se é a opção 2. Temos aqui uma outra pergunta. A outra pergunta é a seguinte. Se fosse possível aplicar com taxa de juros a 8% ao mês, qual a opção seria mais vantajosa? O que significa isso aqui? Significa o seguinte. Se você tem os R$ 1.400 e encontrasse lá uma determinada aplicação que rende 8% ao mês, e você coloca esse dinheiro nessa aplicação, depois de 30 dias você vai lá, retira esse dinheiro, vai lá e paga a loja de 1.500 e vê se sobrou dinheiro, se de repente teve que colocar um pouquinho a mais. Vamos resolver logo a letra A e a letra B. Vamos pensar. O que acontece? Acontece o seguinte. A primeira opção é você pegar os R$ 1.400, pagar e levar o aparelho. Essa a gente já sabe o que tem que fazer. A segunda é o seguinte. Supõe que na data que você vai comprar o aparelho, ou seja, hoje, estou chamando a data que eu estou indo lá comprar, você tem os R$ 1.400 no bolso. Então, você tem aqui R$ 1.400. Eu vou aplicar a maior taxa de aumento que tem no mercado. A maior taxa de aumento que tem no mercado, ela é de 2%. Então,
Se a maior taxa é de 2%, eu vou multiplicar por 1,02. Quando eu multiplico 1.400 por 1,02, essa conta você deve fazer. Você pega seu papel, pega a caneta ou lápis, faz essa conta. Quando você multiplica 1.400 por 1,02, você encontra 1.428. Olha o que isso significa. Se você pega esse dinheiro e usa a maior taxa do mercado, 30 dias após, você teria que pagar 1.428. Mas a loja está te cobrando 1.500. Então, se você tiver na data da compra, ou seja, na data que você quer levar ar-condicionado, os R$ 1.400, pague à vista. Então, a melhor opção é pagar à vista, uma vez que a loja está te cobrando uma taxa de juros maior do que a maior do mercado. Agora vamos fazer a letra B. A letra B é o seguinte. Você pega os seus R$ 1.400 e coloca lá naquela determinada aplicação. Quando você coloca os seus R$ 1.400 nessa aplicação, que tem taxa de juros de 8%, você, em um mês multiplicou esse teu valor por 1,08. E multiplicar 1.400 por 1,08, você vai encontrar R$ 1.512. Ora, você pegou 1.400, aplicou. Após um mês, você tem 1.512. E a loja, após um mês, só te cobra 1.500. Então, é mais interessante você pegar seus R$ 1.400, colocar nesta aplicação e após um mês pagar a loja 1.500. Por quê? Porque você ainda fica com um troco de R$ 12. Com isso, a segunda opção fica mais interessante do que a primeira, porque você fica no bolso com um troco de R$ 12. Um abraço, até a nossa próxima aula.